Sessão 47. Gisele, Sim. vamos pensar em algo parecido com o que nós vivenciamos ontem. Pode ser que seja algo continuidade, que tenha continuidade o que foi ontem, mas também não necessariamente vai ser assim, tá? Mentaliza a sala branca. Não é uma sala muito grande, também não é uma sala muito pequena. E se observe no centro dessa sala, em cima de um símbolo. Assim como aconteceu ontem, esse símbolo você vai enxergar ele de uma forma, com uma cor diferente. De imediato, eu sinto aquele mesmo que eu falei, é a mesma situação de ontem que eu comentei. São símbolos geométricos, mais ou menos como geometria sagrada, alguma coisa que a gente conhece nesse nível. A movimentação é sempre contínua, no sentido horário. A sensação que eu falo para você que eu sinto de como se mudasse a gravidade, ela permanece, é como se tivesse a impressão, não sei, é difícil explicar a impressão, mas é aquela sensação de pressão ao mesmo tempo, não sei. Uhum. É sempre contínua, é sempre parecido com a de ontem, acontece igualzinho de ontem. Vamos dizer assim, esse é um processo que ele sempre vai se repetir muito parecido. Não, deixa eu tentar me concentrar mais. Ok. Tiago, a situação que eu vejo é a mesma de ontem, é os mesmos seres, é a mesma coisa. É sempre múltiplo, um número grande. Eles têm esse jeito que eu te falei, que é uma forma, parece meio humanoide, porém é como se fosse algo translúcido, uma gelatina, não sei explicar o que é. É a mesma visão de ontem, não altera. Entendi. Tá, muito bom. É interessante, porque quando eu tenho essa visão deles, parece que existe um reconhecimento de mim para eles, e eles, não sei explicar, parece que a gente já sabe que vai ser assim, entendeu? Tanto eles, eu falo plural, porque não é um só, quanto a minha energia, sabe? Fica uma coisa assim que a gente se reconhece, entende? Sim, Como se fosse conhecido. Para mim não é novidade, nem para eles parece que eles esperam que eu vá que eu vá me conectar com eles. Retoma a história de ontem. Volta a uhum, falar de me mostrar coisas ligadas a um grande projeto, a uma humanidade. Eu não sei por que isso fica repetido para mim. Eu queria entender se existe algum motivo para que isso se repita. Mas a menção que me faz é a mesma, com relação ao procedimento, ao processo evolutivo da humanidade. A espécie, aqui como um teste que acabou sendo algo diferenciado, fora do esperado. O potencial existia, mas não se esperava que fosse acontecer como acontece. E é sempre dessa conotação, entende? Nossa, tá forte a pressão agora. O que eles me mostram, assim, existe um teste uhum, do que o humano poderia ser, vir a se uhum. tornar. Porém, quando foi inseminado, como, eles colocam como, eu acho que inseminado a vida, alguma coisa assim, avivado, os corpos biológicos, o resultado que nós temos hoje não exatamente era o esperado, entende? Foi uma, algo exponencial que cresceu e que transformou e que voltou muitos olhos para cá. É o que eles me mostram aqui. Muita coisa se Sim, voltou para cá quando o processo evolutivo tomou esse caminho, do qual a consciência humana vem tomando e vem crescendo, entende? Eles me mostram essa questão de, de sempre vou dizer assim, como se fosse assim, destacar que foi algo que poderia ser, mas que foi extraordinário, entendeu? uhum. Ontem ele se apresentou Hum, de uma forma coletiva, podemos dizer sim. assim, É. mostrando a coletividade da existência. Uhum, Nós entendemos aqui que no momento em que o ser alcança uma consciência evolutiva, ele tem automaticamente uma ligação com seu eu superior, com sua uhum, essência. Então, isso faz com que essas consciências consigam passar a mensagem
de uma forma uníssona do que a centelha quer que a gente receba, porque eles estão em constante contato. Ontem me pareceu ser esse caso. Entretanto, eles existem encarnados em algum local. Ok. Estes 3 seres de ontem. Eu estou muito longe ou é por aí? Eles me mostram o seguinte: a forma como a gente acha que isso possa ser é totalmente diferente do que é dentro do sistema que eles vivem, ou da forma como eles existem. Não necessariamente, ele me mostra o seguinte, não necessariamente essa parte que ele que eu não estou entendendo o que mas é algo como se fosse assim, me mostra algo como se fosse central, encarna, e sim outros fragmentos ou outras partes. É como se um fragmento do que é a consciência dele aviva algum tipo de biologia, mas não necessariamente a essência do que ele é. É Tá, um então só, nós... tem um plural, mas tem um só que está se comunicando comigo. Ele me mostra que existe algumas leis ou algumas... Eu vou traduzir como leis, porque para mim eu não sei qual é a palavra que eu vou usar. Uma sequência lógica ou uma lei que tudo segue, para que as coisas sejam, para que as encarnações existam. Mas ele me mostra como se fosse uma volta, ou descobrindo um atalho, como que eu não sei dizer o que é, mas é como se descobrisse algo que não fere a lei ou não fere a lei de como isso funciona, mas existem outras estradas. Ele me mostra um monte de vias, entendeu? Então eu entendo como outras formas, outras vias. A questão é tentar verificar se nós estamos em contato com a essência monádica mesmo, ou se nós estamos com algo que ainda está no meio do caminho dessa essência. Em termos de mensagem, não faz a menor diferença, mas em termos de estudo, é interessante a gente tentar conceber uma parte do que nós pudermos. Ok. A mensagem o nome que me chega na cabeça é central, energia central, ou alguma coisa assim. Eu não sei exatamente como traduzir para você. Uhum. Ele me mostra como algo central, como algo primordial, entendeu? Entendi. Parece que nós vamos entrar num conceito novo, vamos dizer assim, e que a partir deste conceito, alguns novos conceitos nós teremos que modificar, ressignificar para compreender. Ao tempo todo ele diz para mim que ele me mostra assim, da forma como eu vejo tela mental e sempre exemplificado, que existem outras formas de ser. É como se, me volta de novo aquela história que eu te falei, é como se tivesse ele me mostra assim um caminho, tá? Eu vou te explicar como eu vejo para ver se você consegue ficar mais fácil. É a forma como chega na minha tela mental. Ele me mostra uma via, e nessa via várias ruas para chegar ao mesmo destino. Você está entendendo? Uhum. Então, é isso que o meu meio de traduzir é através dessa tela mental que me chega, que eu uso para traduzir para você. Entendeu? Uhum. Ele mostra a via e vários caminhos, me mostram como se fosse uma diretriz, um lugar, ou um segmento, um lugar para chegar, e ele me mostra uma via central, que seria o caminho correto. Só que tem várias, como se tivesse assim, várias intersecções ou várias outras ruas que dão talvez mais voltas, ou mudam a volta, ou mudam, conhecem outros caminhos, mas que chegam no mesmo lugar. Eu estou tentando entender porque que quando ele me mostra que eu não devo me preocupar com algumas coisas, por exemplo, as classificações das raças, e entender. Lembra que eu comentei isso com você ontem? Isso ficou a noite inteira na minha cabeça, né? E eu amanheci com isso, pensando nisso, e agora eu lanço a intenção da pergunta. Eu não preciso perguntar, automaticamente ele já me dá a resposta ou o segmento do que seja. Ele me mostra uma superfície, eu não sei te explicar, é que é difícil na minha tela mental eu tentar traduzir, mas ele me mostra uma situação assim acima disso, entende? É um processo acima, ele me mostra, é um processo acima. É como se fosse assim, me mostra uma escala, sabe? Com várias coisas, ou
uma na sequência da outra. E ele me mostra algo assim no topo disso, sabe? Bem acima disso. Colocando, não é minimizando, ele sempre põe na situação de que ele não está minimizando, ele não está desclassificando ou inferiorizando, mas ele diz para mim que de onde ele vem, ou o que ele é, ou não sei, aonde está chegando esse meu acesso, está numa escala que está acima dessas espécies, entendeu? Dessa classificação de espécies. Então o cérebro muda na medida que ele me mostra como se eu tivesse assim, como se eu tivesse que entender uma coisa diferente de contatar alguma coisa para chegar a outra, entende? Ele me mostra o processo contrário, sabe? Isso, processo contrário. Uma fonte, isso, de uma fonte vindo para as outras coisas. Mas não é com uma conotação de desprezo, entende? Isso está bem claro para mim. É uma conotação, na verdade, de uma forma diferente de compreender, mas de um campo que está acima, que vai mudando. Em vez de você fazer a escala de baixo para cima, você faz a escala de cima para baixo. Eles são geradores. Os geradores das consciências. Eles são aquilo que nós entendemos por gerador de fractais, de almas. A linha é essa. A linha é co-criadores. Eles co-criam aquilo que é a essência, aquilo que vai avivar uma consciência. Isso. Então, nós estamos compreendendo, então, que quando ele fala de raça, ele está falando de materialidade. Ou seja, daquilo que a consciência que ele gera utiliza como veículo. A expressão criativa, ele me respondeu. Tá. Então, a expressão criativa, que é o que ele chama de materialidade, é isso? Isso. Existe um entendimento por parte que ele tem para me passar, que é assim, ele não desvaloriza a matéria ou a criação de uma biologia ou um tipo de existência, porque ele me mostra o seguinte, que não necessariamente precisa ser um corpo material ou um corpo com matéria. Existem outras criações, outros fragmentos que avivam um outro tipo de reunião química ou alguma coisa assim, que não necessariamente é matéria. Isso pareceu confuso para mim, Thiago, mas ele me deixa isso muito claro, que existem outras formas que não necessariamente tem uma reunião química formando uma matéria. Eu entendo, a gente, na nossa limitação, até agora entendia que a matéria está vinculada à dimensionalidade onde ela habita. Sim. Então, assim, um arcturiano está encarnado, mas numa matéria, de repente, muito sutil, porque nós não conseguiríamos enxergá-lo. Então, é uma questão de frequência. Se vibra diferente, isso. A gente só consegue enxergar o que está na mesma frequência, ok? Isso. Frequência e densidade. O que ele está tentando dizer para a gente é que algumas criações não encarnam. Não encarnam. É como se elas ficassem suspensas em outras esferas que a gente ainda não consegue compreender. Ele me mostra que existem coisas e dimensões que ainda a gente não consegue entender. É de um material, é muito mais sutil do que qualquer coisa que caiba dentro da nossa compreensão. Então, vamos por partes. Em reunião química não existe. Ele me mostra muito claro que se trata de, como que eu vou explicar? Não sei, existências que não têm reunião química, não tem massa, não tem... Você entende? E não necessariamente estão ligadas a corpos biológicos. Qual é a diferença destes seres que não são encarnados com relação aos encarnados? Qual que é a atribuição cósmica que eles possuem de diferença? Ele me responde, ele me deu relação aos mestres e aos comitivas, mestres, nomes que vocês quiserem dar. Ele me colocou dessa forma, agindo como um todo no círculo de tudo. Ele me diz assim que não tem uma separação ou uma classificação ou algo que ele possa dar um nome que eu possa entender, mas que é como se fosse uma
fonte de apoio, uma inspiração. Ele me mostra a intuição, ele me mostra a cabeça, assim, um cérebro humano e aquilo que eu entendo por intuição, que é um campo energético, sabe? A luz. Uhum. Eu entendo que ele queira me mostrar que talvez seja a forma como, sabe, a força intuitiva, a força criativa que leva a pensar, que leva a questionar. Ele mostra uma série de coisas, assim, uma série de seres questionando, perguntando. As perguntas que nós sempre fizemos desde os primeiros. Então, eu acho que ele quer dizer que eles fazem parte disso. Eles aceleram o processo evolutivo, o processo de consciência. Ele me mostra, assim, tudo muito rápido, estou tentando acompanhar, tá? Então, desculpa aí. Ele Manda mostra ver. assim, vocês começaram, ele mostra o questionamento, sabe, do humano, o crescimento da evolução consciencial, assim, dos mais antigos, aqueles que estão lá atrás, os nossos ancestrais. E eles me mostram como se eles fossem a motivação, o que leva a pensar, a pergunta, sabe? Colocam um ponto de interrogação. Então, eu acredito que eles são o que leva a questionar, leva Uhum. a dar a motivação da pergunta, a dar a motivação do entendimento. Me mostra Leonardo da Vinci e alguns muito mais antigos, um povo muito, muito, muito antigo, que eu nem sei. Algum lugar ali no Egito existia uma civilização mais antiga que a egípcia, e ele me mostra essa consciência como se fosse uma rede, questionando, botando os questionamentos, colocando as, como se fossem umas mudanças, eu acho que é em clima, ou alguma coisa no céu que faria questionar, que faria perguntar. Então, eles me mostram que eles são isso, eles são aqueles que trazem a ideia da consciência, a ativação, o questionamento de um nível de consciência. Entendi. É. Estes seres que ele está falando nunca vão encarnar. Não, ele me diz que não. Imediato, resposta Isso. clara e objetiva. Nunca. Isso. Não, É não isso. Tá. seria possível, ele diz. Ele diz para mim que Isso. nunca, em nenhuma condição isso seria possível. Em um nível monádico, ou seja, de essência de criação, o mesmo que cria a consciência que habita os corpos é a mesma fonte que cria as consciências que não habitam? Ou há diferenças entre as mônadas que É a criam mesma essas consciências? fonte. Ele me diz o seguinte: todo processo é evolutivo, independente de qual seja o nível de existência, tá? Uhum. São sempre evolutivo. Ele me diz assim que talvez aqueles que eu já conheci, ou aqueles nomes que a gente já conheceu, nem são mais os mesmos que a gente possa imaginar de agora. O processo é sempre exponencial, é sempre crescente. Então ele me mostra o seguinte, que até mesmo a consciência do o que eles são está em processo evolutivo, entende? Já Uhum. está sempre Uhum. alterando, sempre mudando. É crescente, nunca para. E ele me mostra o seguinte: a fonte, como sendo um centro de criação de tudo, o que você der o nome, ele me mostra diversos nomes, mas sendo a base, Uhum. de onde sai tudo, experimenta através dessas criações. E é assim que ela aumenta e cresce e vai experimentando outras coisas. Então ele diz para mim que nunca para. O processo evolutivo é sempre crescente e pega de todas as expressões que possam existir através dela, entendeu? Ele me mostra algo além, saindo da fonte. A fonte como sendo um sol, alguma coisa central muito forte, entendeu? Uhum. Emaranhado, não sei te explicar, muito grande, não sei, difícil eu explicar, mas aquilo que está saindo ou que está expandindo através dela, sempre em processo evolutivo para que traga mais e cresça mais e traga mais conhecimento, acho que é isso, não sei, mas que aumente, entendeu? Para que cresça. Então é tudo evolutivo. Ele me responde evolutivo acho que umas 5 vezes assim. Tá. Os seres que encarnam, eles se tornam, em algum ponto, estes que nunca encarnarão? Ou são processos distintos de evolução? Nossa, ele responde de imediato. O processo evolutivo, ele me mostra assim, imagina um elástico de um material que nunca arrebenta. Foi a Uhum. ideia, aquela mental que ele me mostrou. Você estica ele o máximo que você puder, não importa. Num dado momento, ele retorna para o estado natural. Foi exatamente É. essa tela que ele me deu. É um elástico de material muito resistente, que se estica o máximo que você imaginar,
mas que num dado momento retorna para o seu estado natural. Vou fazer um exercício com você agora, para a gente ter uma resposta mais visual e assertiva. Imagine aqueles que estão encarnados em qualquer plano dimensional, vibratório, que for, como bolas pretas, pontinhos pretos. Okay. E aqueles que nunca vão encarnar, como pontinhos brancos. Tá. Os pretinhos se tornarão branquinhos em algum momento? A resposta não é uma resposta esperada. Ele me disse o seguinte: alguns sim, outros não. Uhum. Eu perguntei por quê. Ele me disse que é algo que depende muito do nível que esse ser pode, ou esse fragmento, ele me mostra como algo criado, entendeu? Então eu vou te dar a tela que ele me dá. Algo criado. Depende muito disso, que o algo criado vá... Ele me diz o seguinte, é difícil, ele me mostra a Terra. Então, o processo evolutivo da Terra, ele volta para aquela primeira alusão que a gente teve lá, né? De que quando eles semearam a Terra, eles esperavam que fosse evoluir de um jeito e ela acabou tomando um caminho evolutivo muito superior ao que era o potencial. E aí me mostra de novo essa situação. Me diz assim, que nada aqui tem uma formatação ou uma linha, um começo, meio e fim, ou alguma coisa assim pronta. E que o caminho evolutivo é sempre uma incógnita, que pode mudar e pode se alterar. Isso. Nós fomos uma semeia única. Nós não tivemos uma única raça semeando a Terra. E foi assim, quando isso aconteceu, outros seres que também, pela frequência que a Terra estava emitindo, se juntaram a esse projeto e trouxeram parte da sua experiência ou do seu DNA. Ele me mostra algo como cadeia de DNA, a vida, os materiais da vida que estão em todos os lugares, sendo somados, sendo transformados de uma forma de engenharia genética para que funcionasse melhor dentro da biologia ou do estado de matéria que pudesse haver aqui, entendeu? Então ele me mostra assim, a Terra ela tem atributos que algumas reuniões químicas seriam mais favoráveis. Então, dentro dessa união química que é totalmente favorável, dentro dessa Terra, dentro desse sistema, da atmosfera e tudo que a gente tem, as raças, as espécies ou os outros seres que sentiram essa como se eles ficassem, como se o que estava vendo aqui ficou visível para esses seres. E aí eles se juntaram nesse processo para criar um mix ou reunir aquilo que poderia funcionar. E existiu vários testes, foram muitas e muitas e muitas semeias que deram certo, não deram certo, deixaram de existir e passaram a ser outras. Então ele me mostra assim coisas que estão muito mais antigas do que a gente conhece, do que a gente vai vir a saber, porque ele me disse que a matéria ela se perde, ela se degrada, então muita coisa está enterrada sobre camadas e camadas e camadas absurdas de terra e de mudanças climáticas, que comprovaria o que ele está querendo me mostrar, mas que a humanidade, o processo humano, a ideia de construir uma biologia humana é muito, muito mais antiga do que a que a gente conhece. E o humano teve muitas e muitas diferentes atribuições físicas e de DNA. Passou por longos processos. E ele me mostra lá, Machu Picchu, algumas múmias, algumas coisas que foram encontradas lá que não eram extraterrestres, eram humanos. Eram processos humanos que foram colocados uma porcentagem de DNA de uma certa espécie. Por isso teve aquela atribuição física, mas não se trata de algo externo, se trata de algo interno. Não tem como sustentar a vida transformando globos. Aí ele me mostra uma ideia, não sei o que é, mas é um círculo, uma abóboda, um negócio assim, estruturado com oxigênio, enfim, ele me disse que isso nunca vai funcionar, nunca. A estrutura, a consciência precisa tomar um nível acima dos 57%, esse número está claro para mim, para que vocês consigam, ele me diz, para que vocês consigam tratar a própria, ou mudar, ou modificar a estrutura biológica, né, através da química, e ele me mostra que a química não é exatamente como a gente conhece, as reuniões químicas vão muito além, e quando nós conseguimos fazer essa organização química, aí sim nós conseguiríamos ter ascensão em outro lugar, como espécie. É um processo. Ele me diz o seguinte,
A química orgânica, alguma coisa assim, as matérias, eu não sei, é difícil entender. Hum. Elas existem em todo lugar. Ela é igual, Uhum. a diferença é como você utiliza ou você tem a ciência. Ele me mostra como se fosse assim, um professor, um mestre organizando Hum. alguma coisa. E ele me mostra o seguinte, ele me põe sempre colocando assim, usa aquele outro prisma, abre a outra porta, entendeu? Então, eu acho que Uhum. ele tenta entender o seguinte, para de olhar com os olhos que você conhece as coisas, né? Ele mostra assim, agora, nesse momento, a física, a química, o que você conhece por ciência é uma janela muito pequena ou uma parte da janela de tudo que existe. Vocês precisam olhar e começar a ver tudo isso por uma outra ideia. Ele me diz as ideias absurdas, ele me mostra um monte de material sendo escrito por jovens cientistas ou mentes que não são cientistas, mas que estão escrevendo e jogando aí no que vocês chamam de internet, nas redes que vocês conhecem, Hum. e que não está sendo levado a sério. Mas essas consciências estão vindo com ele diz um peso, ele joga um peso para trás. Então eu acho assim que elas estão vindo mais leves, com menos Hum. traumas, dúvidas, enfim, menos experiências do que as velhas almas, as almas que são mais antigas, ele diz, ou que trazem muitas memórias, eu acho que é isso. E elas lançam de um material que está sendo ridicularizado ou, como que eu vou dizer, para você não levado a sério, porque mostram uma ideia absurda de uma coisa que a É, gente não imagina, mas que ele me diz, essa é a ciência que vocês precisam ver. É a isso. ciência que não está isso. Aí ele mostra assim, a nossa ciência é muito engessada, muito presa em fórmulas, e ele me fala das fórmulas. Ele me diz que as grandes mentes, as mentes que criaram as teorias, elas estavam aptas e prontas para aquele momento, mas que hoje aquilo não serve mais, não cabe mais. E vai começar a cair. Ele mostra um monte de sequências caindo. Então, ele me diz que a física, como a gente conhece, as leis, como a gente conhece, vão começar a cair por si. Mas não Uhum. numa conotação pejorativa, mas porque virão outras mentes que transformarão isso num outro campo de visão. E dar Uhum. essa abertura do prisma, entendeu? Entendi. E ele me fala muito, eu pedi para eu falar o seguinte, alguns números 11, 22, 33, 44, 55, 66 até o 99 são cadeias, são explosões das células, números percentuais que as células vão abrindo. E ele me mostra por quê, o 33. Eu fiz essa pergunta mental, ele já me responde. Ele diz o seguinte, o 33 foi um número que era presente por um processo da Terra, dos humanos, né? Ele tem uma conotação ao número percentual de que do quanto de as células estavam abrindo a própria estrutura para entrar mais, ou amplificar mais e mudar mais as consciências, ou a mente, ou fundir entre consciência e mente. E o próximo número da humanidade, que é o que nós estamos agora, é o 44. E ele me diz o seguinte, que o 44 vai trazer esses questionamentos, essas aberturas, essa rápida abertura entre mente, consciência e tudo isso aí, como uma confluência, porque é o próximo número da humanidade. E quando nós liberarmos lá os 55, outras coisas que a gente nem imagina seremos capazes. As ferramentas multidimensionais ficarão muito mais evoluídas, e ele me mostra o que a gente chama de terapias, curas e tudo isso daí num processo totalmente diferente, porque você chegou num parâmetro onde você entende o processo da tríade para criar algo, né? Então ele me mostra que para que você consiga ter um resultado, né, de uma ação, exige uma tríade de coisas. Existe intenção, né, participação, intenção, que lançam material para formar o terceiro. E a compreensão de como isso funciona vai se tornar Hum. muito mais eficaz no número 44, que é onde a gente está chegando, e depois muito efetivo lá no 55. Ah, entendi. Entendi. Eu acho um pouco confuso. Eu não sabia dessa parte numérica, é novo para mim isso. Ele me diz o seguinte: quando você cocria, naturalmente tem os atributos do criador, mas não necessariamente possui a mesma dimensão ou a mesma estrutura do criador. É uma criação. Uhum. Ele me mostra o seguinte, que a criação sempre é uma criação. Ela tem os dados ou as matérias primordiais
pela construção ou pela intenção, mas não necessariamente, nunca ela vai conseguir ser um primordial. Tá, a criação não consegue ser um Não primordial, é consegue ser isso? primordial. O seguinte, ele me pede para tentar entender que algumas coisas nunca mudam, ou elas evoluem, mas não mudam a sua estrutura ou o seu trabalho. Eu acho que é isso que ele me mostra, tipo, trabalhando. Existe uma ordem para as coisas, ou uma aplicação do que você faz, do que eles fazem. Alguns seres, ele me diz, algumas coisas que existem, ou alguma coisa assim, elas possuem uma função certa, certeira. Ele me mostra que não tem escolha, entende? Ele não é um ser de escolha. Ele é criado, ele existe para isso. E dentro disso, ele é um primordial para fazer executar exatamente o que ele precisa executar. Ele não tem uma diretriz diferente disso. Ele mostra, eu não consigo. Ele diz para mim que ele nunca vai ser um humano, entendeu? Me pôs essa situação. Ele diz para mim, eu nunca vou conseguir ser humano, porque a minha função, o motivo pelo qual eu faço parte do sistema, o que me cabe dentro desse sistema, não é experimentar. É outra coisa, ele me mostra uma outra função, entendeu? Ele pede para eu entender que algumas coisas não experimentam. Elas evoluem, porém elas não precisam experimentar. Experimentar que eu falo é o processo criativo, entendeu? De avivar De encarnar, corpos. Olha que interessante, ele me mostra o seguinte, ele me mostra algumas coisas acontecem assim, ele me mostrou, vou tentar, olha que interessante. Sabe aqueles bonequinhos russos que um vai cair, vai entrando dentro do outro, você sabe o que é? Ele me deu isso aí. Ele me disse que alguns fractais, não sei o que chamar, algumas essências fazem isso. A dele não. Entendeu? A dele não. A não ser que ele me mostra que um processo criativo, não que ele me mostra o seguinte, não é a função, não é para que nós fomos criados ou nós existimos. Porém, eles podem e conseguem manifestar como se fosse um reflexo, um espelho, como que eu vou falar isso? Não é um holograma, é um reflexo deles mesmos para atuar em alguma outra função. É possível, mas não é a diretriz. Não é para o que ele me mostra assim, não é para isso que fomos criados, ou não é para isso que existimos. Ele mostrou uma colocação interessante. Ele me mostrou a Guerra de Órion. Ele me disse que ali não houve nada de errado, não houve nada de errado com aquilo. Era necessário que fosse exatamente daquele jeito, porque é um sistema de empurra e puxa, ele me mostra. Onde algumas coisas ocorrem para que outras possam ocorrer. Quando o sistema encontra alguma coisa que vai atrasar, ou que vai precisar ser atrasada, olha que interessante, eu não sabia. Alguns sistemas são atrasados propositalmente. Algumas evoluções elas são atrasadas propositalmente, porque tem uma regência no todo que sente ou percebe o quanto isso pode andar e aquilo não pode andar. Por esse lado, Thiago, eu vejo que até os seres de livre-arbítrio realmente não têm total livre-arbítrio no sistema. Não, é isso aí. Existe algo que funciona como um organismo. Quando esse organismo sente que alguma coisa precisa ser acelerada ou retardada, ele move os processos para que aconteça. Então ele me mostra assim que não há nada errado. Nós não precisamos ficar presos àquilo que aconteceu, no sentido de pensar que aquilo teve uma conotação ruim ou desagradável, enfim, ou que foi errado. Aquilo foi parte para que outras coisas viessem, entendeu? Tudo muito certo, ele me mostra. O sistema age tudo muito. Ele diz para mim que, olha, uma ideia que ele me deu. Ele diz para mim: não humanize aquilo que não é humano. Não traga atributos humanos aquilo que não é humano. Não queira humanizar as ideias dentro da construção mental que vocês estão acostumados. Abre sempre a outra porta, abre sempre o outro entendimento. Tira as classificações, entendeu? E ele apontou para você. Eu sei por quê. Porque você sempre usa para ressignificar, não é? Sim. E ele me mostra isso. Ache outros significados, procure outros meios de entender alguma coisa antes de dar uma classificação. Vocês estão em aprendizado, ele me diz. É uma lapidação, é natural. Mas
as consciências que vão fazer a diferença são essas consciências que dão um significado, que procuram um outro lado da história, como se vissem um outro lado do prisma, entendeu? Não fiquem, ele me mostra assim para a gente não ficar preso a ideias formatadas. Ele me diz que a formatação é um erro enorme, é um atraso para a espécie. Isso. Sim, porque aquilo fica adorado e imutável, aquilo não evolui. Ele disse não tem, ele me diz o seguinte, ele me mostra de novo as grandes mentes aqui da Terra, né? Ele me disse, quando essas mentes criaram aquelas leis, estava confluente aquela época, ela era adequada àquele nível de consciência. Hoje, aí ele me mostra de novo o processo disso caindo, não é caindo por terra, é modificando, você entende? Para entrar num novo conceito. E ele me mostra que estão vindo, esses novos conceitos estão aí, ó, na cúspide de ver. Entendeu? Uhum. Eles estão juntos. Aí ele me mostra a rede. Eu já vi essa rede de Gaia, eu entendo o que ele quer dizer. Ele me mostra que a consciência da Terra possui uma rede, onde as informações ficam ali permeando. Várias consciências atingem essa rede e traduzem ou trazem o material que vão surgir novas ideias, novas tecnologias, novas maneiras de pensar. Isso acontece simultâneo em vários lugares do mundo. Então, vão levantar consciências de vários lugares, quase que simultâneo, trazendo tecnologias, informações, diretrizes novas. Esse é o processo. Ele falou que não perde o mérito daquilo que já foi conquistado, já foi feito. Na verdade, não. Mas que precisa, pelo próprio sistema evolutivo, que também evoluam aquilo que a gente conhece. E ele me mostra muito claramente que o ponto primordial é a ciência e a física. Ela precisa urgentemente ser vista ou entendida através dessas novas consciências, dessas novas mentes que estão vindo aí. Ele me mostra que tem mentes borbulhando ideias aí, porque elas estão acessando direto da rede. Entende? Da rede é uma necessidade. É uma necessidade muito grande de essas pessoas, elas sentem o mesmo chamado. Ele mostra aquilo que me chamou para entrar nesse projeto, né? Aquele sentimento. Ele me mostrou esse sentimento sendo borbulhando aí na cabeça de jovens, principalmente jovens que acabaram de sair de um período de jovens para adultos, que estão formatando essa nova ciência, entendeu? Vindos de lugares e países que a gente nem imagina. E é interessante, porque ele mostra o Brasil como algo sendo muito importante dentro da cadeia do que a gente chama de mundo. Nós temos aqui, ele diz que a energia que existe na Terra, que é uma energia pacífica, onde não houve guerras, onde não houve tanta destruição em massa, ela é muito apropriada para as consciências se levantarem. Porque essa parte da Terra, né, que está em torno aqui do Brasil, não possui uma rede tão cheia de memórias de tragédia ou de densas, entende? Ela é mais leve. E é por isso que vão se levantar muitas consciências, muitos futuros cientistas, ou não necessariamente cientistas que estudaram essa faculdade, mas que vão se levantar muitos porque tem essa leveza aqui sobre essa parte da rede da Terra, entende? Entendi. Ele me mostra interessante, me mostra que outros países que são tradicionais nisso, né? Estados Unidos, a própria Europa, ele me mostra muito mais difundida a não trazer tanto, porque ele diz que é uma questão realmente de localização, né? Do que a rede guarda, entende? Das memórias que a rede guarda. É mais leve em alguns lugares e mais pesada em outros. Então, a dificuldade das mentes acessarem ou terem esse ponto da dúvida que eu te falei, do questionamento, é mais difícil nos países que possuem uma memória mais trágica. Mundos mais antigos, ele me mostra acho que como mundos mais antigos, ou cidades, eu estou tentando traduzir, mas alguns lugares possuem, ele disse assim para mim, eles possuem uma história que precisa ser revista, sabe? É aquilo que eu falei para você, que eu já até vi que ele fosse falar disso. É trazer à tona a conectividade que os ancestrais tinham com a própria Gaia, com o conhecimento antigo. Ele diz que esses povos milenares mais antigos, né, os países mais antigos, eles possuem isso. É algo que a gente tem que valorizar e que será valorizado. Porém, tem terras que são banhadas com uma energia um pouco mais leve,
que vão trazer um novo conceito. Então, ele me diz assim, que está tudo bem, existe uma harmonia nisso, entende? As civilizações que são mais antigas, que existem em lugares que são milenares, mais antigos, preservarão e irão trazer, irão somar com ideias, vamos dizer assim, remontadas daquilo que era antigo e funcional, sabe? É você extrair aquilo, você trazer à tona aquilo que era antigo, né? Formatar de acordo com o nossa atual tecnologia, nossa atual condição, a nossa atual energia, e transformar em algo diferente e que seja arrojado. E outras, como o Brasil e outros lugares que ele me mostra, que não tem uma energia pesada e também não tem uma ancestralidade muito forte, mas que possuem mentes que vão trazer coisas que são tecnológicas, que são no âmbito da ciência, sabe, do progresso, entende? E haverá ele me mostra assim como se juntasse, como se uma soma entre aquilo que tem natural em um lugar e tem natural em outro, entendeu? Entendi. É muito louco, Thiago, porque é como se ele quisesse mostrar tudo ao mesmo tempo, de todas as áreas, entendeu? É isso aí. Não, mas tá bom, É. só